Pessoal, acho que você já ouviu falar de uma comunicação violenta, impulsiva, onde o outro determina ou tenta determinar como você tem que pensar. Não te deixa possibilidades de argumentar, contrariando a lógica do diálogo, que é sempre uma produção uno de uma mensagem, por mais diferente que seja, mas tem uma principal observação, que é o aprimoramento constante de uma ideia através de antíteses, através de diferenças, através de múltiplas determinações, que são elementos de qualidade, de característica, que vai fazer com que a tua própria mensagem se diferencie da outra, mas sempre procurando algo em comum, buscando somar para a composição de uma perspectiva que determine maior perícia, maior esclarecimento, emocionalidade, entretenimento, gerando uma prestação de homenagem para o outro, são essencialidades de uma comunicação onde você vai produzir um diálogo discursivo, diálogo, duos, algo que está relacionado com o compartilhamento de ideias para uma finalidade mútua de progresso. E a gente fala em uma comunicação aberta, não violenta, uma comunicação empática. Não é que você vai, por meio da comunicação, entender completamente o outro, mas por meio de uma comunicação bem delimitada, você vai expressar da melhor forma possível aquilo que você tem a dizer, observando também os contra-argumentos essenciais que formam a tua visão, da mesma forma o outro. Então, se comunicar é sempre estar aberto, aberto para construirmos pontes de ensino, de didática, de reflexão, de entendimento, porque isso é comunicação oratória. Se utilizar da linguagem verbal e não verbal, se atentando também para o perfil do outro que se comunica com você, e por meio dessa dinâmica mútua, você expressa intencionalidade e ele também expressa intencionalidade, você tem um modelo que a Escola de Administração de Harvard chama de modelo ganha-ganha, separando primeiramente as pessoas do problema. Você pode não gostar da pessoa, mas você tem que entender a ideia. Ao mesmo tempo que você combate a ideia, você chega a enobrecer a própria pessoa. É uma dinâmica onde aquilo que vai, volta para o bom entendimento perfeito ou sistematizado na própria não perfeição do aprimoramento necessário. É entender as diferenças. Então a comunicação violenta é uma imposição arbitrária que chega a impedir o diálogo. A comunicação empática, verdadeira, se utiliza da linguagem verbal, não verbal, gestos, microgestos, entonação de voz, expressão facial, o olhar e a organização sistemática do discurso, a escolha das palavras, o início, dizer por que você está ali, dizendo também qual o seu argumento, qual possível contra-argumento que também você pode declarar para o público que pode, por algum motivo, impedir o diálogo ou a sintonia entre o que você tem a dizer. E aí você faz o apelo e finaliza, mantendo uma harmonização acerca do que foi tratado, com respeito, com possibilidade de representatividade que só tende a aumentar o sistema democrático e a representatividade de todas as pessoas. Essa essência de se comunicar em público, de se comunicar com nós mesmos e de aprimorar a própria sociedade através desse diálogo, dessa síntese inacabada que depende da natureza, da história, da inteligibilidade humana para que a gente possa aprimorando e produzindo dessa forma o conhecimento necessário para o progresso pessoal, coletivo e humano. Então, vejamos agora o que significa o sentido de democracia, de ética e moralidade, por meio de uma comunicação não violenta ajustada para o desenvolvimento pleno da humanidade. Vejamos. Até mais. Um forte abraço. Olá, tudo bem? As políticas públicas são uma resposta do Estado às necessidades do coletivo, que por meio do desenvolvimento de ações e programas objetivam o bem comum e a solução dos problemas sociais. Para que essas soluções
possam ser efetivas, é necessário compreender a diversidade como uma oportunidade, seja para construir com quem pensa diferente, seja para oferecer uma solução para pessoas que vivem em realidades distintas. As sociedades são caracterizadas pela diversidade e uma sociedade justa é aquela que valoriza as diferenças, considerando as particularidades de cada um, desenvolvendo políticas que atendem às necessidades dos diversos grupos sociais. A diversidade não pode representar um obstáculo para a convivência, nem para a construção de um projeto coletivo. Pelo contrário, deve abrir novas possibilidades, enriquecendo e valorizando os diferentes grupos. Cabe ao político, formulador das políticas públicas, perceber, compreender e selecionar as diversas demandas. Para isso, é preciso desenvolver a capacidade de comunicação, como, por exemplo, conduzir um diálogo que conecte diferentes necessidades, sem deixar que a raiva, a frustração e a falta de paciência domine tudo. Você já ouviu falar em comunicação não violenta? Trata-se de uma potente ferramenta de comunicação que desperta para uma linguagem que desenvolve de forma empática o respeito, a escuta verdadeira e a colaboração das pessoas. A partir de uma pesquisa desenvolvida sobre o tema, foram elaborados 3 perfis para a população brasileira. São eles: construtores de ponte. Construtores de ponte são pessoas mais curiosas, pacientes, abertas ao diálogo e que sentem alegria ao compartilhar algo que a outra pessoa ainda não sabia. Em trânsito. Em trânsito descreve quem está com vontade de entender mais sobre o outro e está se esforçando para conversar, mas ainda apresenta sinais de impaciência e desinteresse. Entre muros. Entre muros são pessoas que não demonstram interesse algum para dialogar com quem pensa diferente. E você? Em qual perfil se encaixa? Acredita no diálogo como ferramenta de construção coletiva? Se sente preparada ou preparado para construir pontes? Espero que o conteúdo deste curso tenha contribuído com a sua formação. Parabéns por chegar nessa etapa e boa sorte na sua jornada política. Tchau, tchau!